Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Easy Power Apps. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Microsoft Dataverse, uma ferramenta importante na Power Platform, responsável por armazenar as informações das ferramentas dentro da Power Platform. Me chamo Júlio Mendes, sou analista em Power Platform, certificado Microsoft. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre um processo importante que é sobre a migração de dados. Hoje, muitas das empresas, muitos dos apps utilizam algumas ferramentas da Microsoft como fonte de dados. Em exemplo aqui, hoje vamos falar um pouco sobre Excel, mas o Excel é um exemplo, SharePoint outro exemplo, próprio Microsoft SQL Server, tá? E entre outros, hoje são utilizados como fonte de dados para as ferramentas da Power Platform. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco da migração dos dados do Excel para o Dataverse. A empresa ou o aplicativo utiliza o Excel como fonte de dados para armazenar os dados da sua aplicação e está migrando para o Dataverse, Microsoft Dataverse, para dar mais robustez ao seu app. Então nós vamos simular hoje aqui o processo de migração. Aqui na minha máquina eu tenho uma planilha em Excel com algumas informações. Vou abrir ela aqui para a gente ver as colunas dela. É importante neste processo de migração, ok? Por quê? Porque eu preciso, lá no Dataverse, criar as colunas conforme eu tenho aqui no meu Excel, tá? Então aqui eu tenho 3 colunas, tá? Uma com o ID do produto, outra com o código do produto e outra com o nome fantasia do produto. Então eu preciso lá no Dataverse criar uma tabela e dentro dessa tabela eu ter essas 3 colunas para receber essas informações, ok? Então vamos lá. Aqui dentro da Power Platform nós vamos aqui em Dataverse, tá? E vamos acessar aqui tabelas. Aqui dentro de tabela nós vamos criar uma nova tabela. E essa tabela eu vou chamar ela de card produto. Card produtos. Ok? E a coluna de chave primária eu vou colocar card produtos name. Ok? Então eu vou criar. A tabela está sendo criada com as colunas padrões. Vamos aguardar um tempinho, daqui a pouco ela aparece todas as colunas aqui, ok? Mas enquanto ele está criando, eu já vou criando as colunas aqui conforme o meu Excel. ID produto, código produto e nome fantasia, ok? Então vamos lá. Vou adicionar uma nova coluna, vou chamar ela de ID PRD, ok? Ela pode ser texto mesmo, no padrão. Vou criar uma nova coluna chamada código PRD. Vamos só ver se é o nome mesmo. Não, é código PRD. Ok? Então a coluna vai se chamar código PRD. Ok? Eu vou concluir. Vamos numa nova coluna. Vou chamar ela de nome fantasia. Ok? Eu vou vir aqui em avançados e vou aumentar aqui, para 4.000 caracteres. Então, ok. A minha tabela já está criada, está esperando só eu salvar as novas colunas. Ok? Estou salvando a nova estrutura da tabela aqui dentro do Dataverse. O processo está sendo finalizado. Ok, finalizado. Agora que eu estou com a minha tabela criada, eu vou fazer a importação dos dados, ok? Conforme a planilha que eu demonstrei no vídeo. Então aqui, dentro da tabela, eu venho em dados, obter dados do Excel. Ele vai iniciar para mim um processo, tá?
Primeiro, ele vai me pedir o arquivo que eu quero importar. Eu venho aqui, ó, em arquivo, eu tenho a localização do arquivo aqui, com as colunas, conforme eu criei na minha tabela. Ele vai tentar fazer um mapeamento automático, tá? Quando ele não conseguir, ele vai acusar um erro. Porém, eu consigo fazer esse mapeamento aqui manualmente. Se eu clicar aqui em mapear colunas, ele traz para mim todas as colunas que ele identificou. A primeira coluna, a coluna DAT Produtos, CAD Produtos, é uma coluna que ela é criada automaticamente pelo Dataverse, com o mesmo nome da tabela. Porém, ela é autonumerada com um GUID interno do sistema. Então essa nós não vamos preencher. Já a segunda, CAD Produto Nome, ela leva uma sequência de identificadores, que na nossa planilha é a coluna ID-PRD. Então nós vamos vincular com ela aqui, ó, ID-PRD, ok? A coluna fuso horário eu não preciso. Código PRD vai ser código PRD. ID-PRD vai ser com a ID-PRD. As demais colunas eu não preciso fazer um mapeamento, ok? Dou um salvar como, ele vai salvar, ok? Ó, ainda está com alguns avisos aqui, vamos ver o que é. A hora que eu edito, ele já fala para mim aqui, ó, nome fantasia. Ah, desculpa, faltou a coluna nome fantasia. Então, nome fantasia, ok? Vamos salvar. Agora sim, ele tem que dar êxito, ok? O mapeamento foi feito com sucesso. A hora que eu der um importar, ele vai iniciar o processo de importação dos dados, conforme a estrutura que eu criei, ok? Vamos aguardar um pouquinho, ele está lendo a planilha do Excel e importando os dados para dentro da tabela lá no Dataverse, conforme as colunas que a gente criou e alimentando as demais automaticamente. Ele finalizou o processo com êxito e importou ao todo 499 linhas no meu Excel. Vamos olhar lá agora a tabela? Se eu clicar aqui em tabelas, vir aqui, ó, em CAD Produto, vir em dados, vamos pedir aqui, ó, visualização das colunas. Ele importou todos os meus dados que estavam na planilha, os 499, ok? Agora eu posso já consumir essa tabela aqui dentro do meu processo, no meu processo novo, pelo Dataverse, ao invés de consumir pelo Excel. Ok, pessoal? Eu agradeço muito a vocês pelo acesso ao meu canal. Tenham todos um bom dia.